Do mesmo modo que a filosofia de Sartre, de O Ser e o Nada, às vezes é acusada de ser uma filosofia de sobrevoo, uma filosofia que não daria conta de descrever fatos históricos, essa mesma crítica ela parece adequada a essa peça de teatro, porque Entre Quatro Paredes acaba revelando uma espécie de inferno em que almas estão ali porque não fecham os olhos, porque não podem apagar a luz, porque o ambiente não tem janelas, porque não há espelhos, enfim, eles não podem dormir. Toda essa consciência nessa sua existência, ela seria a punição, digamos assim, para almas. Mas não se trata exatamente de almas, porque essa situação, conforme os personagens mesmos revelam, essa condição de estar nu diante do olhar do outro é a própria existência, é a própria vida. Então, depois que a gente passou, claro, tem todas as peripécias, né, da revelação de cada um, daquilo que cada um fez e daquilo que cada um foi, e as maneiras, né, as tentativas de salvação, a salvação pelo amor que se torna impossível. Então, Sartre retoma alguns aspectos do seu debate ético que ele está fazendo nos textos técnicos, como essas possibilidades de salvação. A salvação pelo amor é impossível porque o amor acaba sempre se desdobrando em sadismo ou masoquismo, porque o amor não pode satisfazer dois ao mesmo tempo, visto que cada qual precisa ser satisfeito, né, pelo outro. Né? E você não pode satisfazer e se satisfazer ao mesmo tempo, a menos que você se coloque numa posição de masoquista. E a posição inversa, ida, né? Ele vai ser o sádico. E se forem três, essa situação não melhora, ela apenas piora. Porque o fato de haver nesse ambiente, né, o homem, né, a lésbica e a mulher faz com que a conta não feche, né? Ela não pode se fechar. Ela sempre vai exigir esse jogo. E esse jogo ininterrupto era também aquilo que foi vivido enquanto eles estavam no mundo. Na página 21, depois que a gente passa por esse momento da revelação do estar nu, a gente tem a fala do Garçom. Abram, vamos, abram, aceitarei tudo. As tenazes, o chumbo derretido, as pinças, os garrotes, tudo que queima, tudo que dilacera. Quero sofrer de verdade. Prefiro 100 dentadas, prefiro a chibata a esse sofrimento cerebral. Esse fantasma de sofrimento que roça, que acaricia e que nunca dói o bastante. Abrem ou não. Essa tentativa de sair, né, que eles, né, então pode ir, então saia, etc. Essa tentativa de sair não vai fazer com que em outro ambiente ele se esqueça do covarde que ele é. E esse covarde que está sendo repetido pela Inês e pela Estelle acaba sendo aquilo que vai continuar acontecendo com ele quando ele sair desse ambiente, porque o sofrimento físico, o sofrimento da tortura seria melhor do que a consciência translúcida revelando-se a si mesma indefinidamente a culpa. Não a culpa meramente no sentido de eu prejudiquei alguém, mas a culpa existencial, aquela que cola àquilo que eu sou. O matricídio, ele cola a mãe que mata, né? O filho que mata a sua mãe, no caso. E isso não pode ser apagado. Então, se a gente tem o processo contrário, né? Uma mãe que joga o seu filho pela janela e deixa que ele seja levado, isso provoca o suicídio. Né? A punição física seria, de certo modo, algo esperado, né? Algo que a aliviaria, mas a consciência ela não permite esse alívio. A saída do Garçom, por mais que ele dê uma justificativa diferente dessa, a tentativa dele de sair e depois a impossibilidade dele de sair, ele decide ficar, esse ficar tem tudo a ver com o fato de que não adiantaria sair. Né? Permanece sendo a escolha existencial, que foi aquela que ele fez enquanto em vida, e foi aquela que a Estelle, né, que tenta esconder o máximo, fez também enquanto em vida, e que a Inês, de certo modo, não só se afirma como não só reconhece, né, como de certo modo afirma aquilo que fez, como uma escolha. Eu sou aquilo que eu escolhi. Bom, o que são essas escolhas? A continuidade da página 21, né, eu vou pular algumas falas para ser mais rápido. E você, Estelle? Então, qual de nós três? O caminho está livre. Quem é que nos prende? É de morrer de rir. Nós somos inseparáveis. Ser inseparável é uma escolha pela permanência. Né? Imagine que eles não são uma família. A família é uma espécie de obrigação, mas ainda assim há um espaço de fuga
né, dessa relação com a família. Agora, pensemos isso nesse ambiente. Eles estão coagidos a ficar junto ou eles, se houver uma possibilidade, escolheriam, né, esses algozes que já são conhecidos. Porque todo o processo de tentativa de engano e de reconhecimento seria a repetição desse sofrimento com outras pessoas, né, que eu acho que é o que se apresenta como possibilidade. O que nos prende na existência? O que nos prende às nossas mágoas, aos nossos ressentimentos? Senão nós mesmos, que não só nos prendemos, como os alimentamos e os trouxemos ao mundo e os alimentamos no sentido de trazê-los mais uma vez, trazê-los agora ao mundo. Bom, ele vai lá usar a razão do porquê ficar, mas mais no final da página tem coisa mais interessante. Nada mais sou sobre a terra, isso é o Garçom dizendo. Nem mesmo um covarde. Estamos sós agora, Inês. Só restam vocês duas para pensar em mim. Ela não conta, mas você me odeia. Se acreditar em mim, poderá salvar-me. E a Inês, não será fácil. Olhe para mim, tenho a cabeça dura. O Garçom, empregarei nisso todo o tempo que for necessário. A Inês, você tem o tempo todo. O tempo todo. Escute, Garçom. Cada qual tem o seu alvo, não é mesmo? Nunca liguei para dinheiro, para amor. Só queria ser um homem. Um forte. Apostei tudo, uma só cartada. Pode ser um covarde aquele que escolheu os caminhos mais perigosos? Pode-se lá julgar toda uma vida por um só ato? Quer dizer, o ato decisivo da existência, ele pode ser a jogada da existência, ela pode ser perdida numa única aposta. Escolhiu. A última fala do Garçom, nessa página, não sonhei com esse heroísmo, escolhiu. A gente é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente quer ser até a chegada da presença do outro. Porque o outro, ele vai ser o limite daquilo que eu quero. A liberdade não está em querer. A liberdade está na obrigação de escolher. Escolher o sentido, escolher a atitude, escolher o valor daquele ato. Mas ela não se resume a uma escolha livre no sentido do fazer o que se quer. Qualquer escolha, ela é sempre situada. Então, o Garçom ele poderia ter sido efetivamente um herói, mas isso exigiria que ele tivesse agido de uma maneira diferente quando ele esteve, né? Quando ele existiu, quando ele fez suas escolhas no mundo. E o olhar do outro não vai permitir que ele mantenha escondido dessa consciência translúcida, com um ato de má fé, aquilo que ele efetivamente é. Então, o inferno é esse sofrimento que passa pelo outro, mas que efetivamente faz de mim mesmo o algoz daquilo que eu sou. O outro, isso tem que ver com o fato daquilo que nós somos no mundo. Na página 391 do Ser e o Nada, Sartre diz o seguinte, eu vou ler apenas um pedacinho, está mais no final da página. O para si permanece no... Desculpe. Assim, o para si é sustentado por uma perpétua contingência que ele recupera por sua própria conta e assimila sem poder suprimi-la jamais. Em parte alguma, o para si a encontra em si mesmo, porque ela passa pelo outro. Em parte alguma, pode captá-la e conhecê-la, sequer pelo cogito reflexivo. Né? Se a consciência translúcida permanecesse sozinha naquele ambiente, ela mesma acabaria revelando, né, esse modo de ser para si, mas não viria conjuntamente com isso o olhar do outro, aquele que limita a liberdade, aquele que acusa e aquele que pode efetivamente exigir, né, o olhar fenomenológico, exigir uma retratação, né, pela vergonha, pela humilhação, que a retomada, a lembrança desses fatos provoca. Só para concluir, em parte alguma, retomo, o para si encontra em si mesmo, em alguma parte pode captá-la e conhecê-la, sequer pelo código reflexivo, porque a transcende sempre rumo às suas próprias possibilidades, e só encontra em si mesmo o nada que tem de ser. E, contudo, essa contingência não cessa de impregná-lo, fazendo com que eu me apreenda ao mesmo tempo como totalmente responsável pelo meu ser e como totalmente injustificável. É essa a sensação que a consciência reflexiva encontra quando situada no mundo, né, na situação existencial, quando ela é confrontada com o sentido do seu ato, né, com o valor do seu ato. É essa liberdade que vai ter que constituir esse valor e, ao mesmo tempo, admiti-lo como absolutamente injustificável. Isso advém do fato de que todo ser para si, ele é uma necessidade entre duas contingências. Ou seja, no modelo existencialista da ontologia fenomenológica, não há nenhuma necessidade que o para si venha ao mundo. E não há nenhuma necessidade que o para si venha nessa ou naquela situação no mundo. Em outras palavras,
Nunca houve necessidade que nenhum de nós, eu ou qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, existisse. E não há nenhuma necessidade, já que viemos à existência, que tenhamos existido a partir dessa situação, ou seja, que eu tenha sido filho do meu pai e da minha mãe, eu poderia existir sendo filho de outros, ou eles poderiam estar numa outra situação social, econômica, cultural e assim por diante. Então não há nenhuma necessidade que eu tivesse sido o Luciano que eu fui, filho do pai que eu tive e da mãe que eu tive. Agora, se eu sou, é necessário que eu seja no mundo, ou seja, o modelo de homem e de mulher não muda. Embora ele e ela sejam absolutamente livres para escolher o seu ser no mundo a partir do seu projeto. Absolutamente livres em termos, porque essa liberdade ela está sempre sendo vivida, sendo existida diante do olhar do outro. Então não se trata absolutamente de fazer o que se quer, mas de ser coagido ou obrigado a fazer escolhas e assumir a responsabilidade pelo resultado dessas escolhas. Porque é evidente que o Zumbi, quando ele tentou libertar o povo negro e formar os quilombos e os mocambos, enfim, uma alternativa à escravidão, a última coisa que ele esperava era ser decapitado, esquartejado. Então, as consequências do ato livre, situado, elas sempre chegam. Mas elas chegariam de todo modo, porque ele poderia ter sido escravizado e passado a vida trabalhando, comendo mal, sendo maltratado, sendo bestializado por homens que se pensam como brancos e ele como negro. Então, essa escolha ela é sempre situada, por isso nós seremos sempre absolutamente responsáveis e, ao mesmo tempo, sem possibilidade de justificativa. Porque a existência ela não pode ser justificada de fora, é sempre de dentro. Né? Sou eu que justifico os meus atos numa linha existencial que constitui o que eu sou, o que eu fui, a minha aventura individual de ser no mundo, que tem que englobar. Ela sempre parte do outro, né? Lembremos, ela engloba a travessia da sala escura, que é essa infância, mas o sentido do ato no mundo, ele sempre vai passar pelo outro, e o outro sempre vai ser aquele que me revela o valor e o sentido desse ato. Ele serve como que uma espécie de mediação, né, de justa medida do ato livre. Ele não pode ser um ato livre meramente que se impõe no mundo. Ainda que eu seja um incômodo na existência do outro, ele também será na minha. E desse modo, nesse jogo, que é o conflito originário, né, o modo de ser para o outro, o que a gente tem, né, efetivamente, é a construção de cada um dos seres para si como unidades, como individualidades, como o que eu sou, o que cada um de nós é. Na página 21 da peça, lá no finalzinho, diz o Garçom: não sonhei com esse heroísmo, escolhi-o, a gente é o que a gente quer ser. Né? De novo, o querer, não naquele sentido absoluto, né? Eu fiz escolhas. Agora, esse querer, eu sou o que eu quero e o que eu quero vai ser pesado pelo olhar alheio. Ele apenas? Não, a Inês e a Estelle passam pelo mesmo processo. Todos eles estão, né, nessa condição. E é curioso que o final do texto, a retomada, o final da peça é vamos continuar. Porque o mundo é basicamente isso. Vamos continuar. Nós sabemos que temos uma existência de conflito e ainda assim nós perpetuamos esse conflito.